Muito boa noite, mais uma vez. Hoje nós vamos falar aí um pouquinho sobre autismo e antes de iniciar com os slides, eu quero falar um pouquinho para vocês sobre o óleo essencial vetiver. A Ariana já passou uma receitinha aí no início da live, como que ela prepara o filho dela para dormir, né? O Samuel. E nós vamos falar um pouquinho aqui dos benefícios do vetiver no transtorno do espectro do autismo. Sabe que tem um pessoal entrando aqui. Vamos lá. O vetiver, gente, ele é um óleo equilibrante emocional. Ele ajuda na redução do estresse e tensão. Pode ser eficaz para os sintomas de depressão, ansiedade e pânico. Ação anti-inflamatória e regeneradora. Auxilia no tratamento de anemia. É sedativo. Auxilia na insônia e induz o sono profundo, estimula o sistema circulatório, revitaliza o organismo e fortalece as hemácias, é cicatrizante, hidratante da pele e evita a queda capilar. Então, é um óleo muito potente. Quem pegou do início aí, nós temos um vídeo disponível, quem entrou depois, da doTERRA, da plantação do vetiver, como os processos ali que eles fazem do óleo essencial. E esse mês a doTERRA está dando um óleo de presente, gente. O óleo vetiver, ele é um óleo de alto custo, né? Devido às propriedades dele, é um óleo que rende muito. Eu estou com o meu aqui, ó, o meu está funcionando aqui no meu difusor hoje. Eu acho que é a primeira vez que eu uso ele no difusor. Eu gosto muito de fazer o uso dele por ingestão, porque ele é sedativo, então ele faz você entrar no sono profundo realmente. E, além disso, ele também dá um suporte para o sistema digestivo, para o sistema intestinal. Então, se tem alguém aí que sofre de intestino preso, 2 gotinhas de vetiver sublingual é fantástico para você desobstruir e fazer aquela faxina, tá? Se ocorrer de dar uma diarreia, faz parte do processo, beba bastante água, usa os Zengest junto, tá bom? Mas é normal isso acontecer porque ele vai realmente fazer uma limpeza, uma faxina, tá? Esther, Oi, oi, Ariana. Já dormiu? dormiu. Olha lá o resultado, gente, ó. Ela mostrou no início da live aí, preparando o Samuca com o óleo de vetiver. Não vai dar para ver porque eu. Deixa eu ver Tranquilo, se já eu. deu para ver ele dormindo. Ó, acendi a luz, ele nem notou. Olha lá, gente, ó. Que maravilha. Então, gente, Não precisa nem fazer força para querer falar, para vender alguma coisa. Não o dá, não precisa. resultado na prática aí para vocês verem. É um óleo essencial que o Marcelo gosta muito também, porque quando ele está com muita dificuldade de dormir, ele já sabe que é o vetiver sublingual, 2 gotinhas, é o que vai trazer um relaxamento profundo e que ele vai ter, que vai amanhecer bem descansado, tá? Iranildo, quer falar alguma coisa? Eu vi o áudio está aberto ou foi sem querer? Não sei. Tá, Se alguém tá quiser falar, pode ligado? levantar a mãozinha. Ou... Olá. Oi, Iranildo, boa noite. Ah, eu achei que tava, meu computador tá com problema, então eu achei que não tava falando. Ah, tá. É, Então você então, conseguiu, deu tudo certo. eu tô assistindo e gravando para uma amiga minha que mora em Arapongas, que tem a netinha que tem o autismo grau 1. E hoje ela pediu socorro para mim aqui. Eu falei, vou pedir socorro aqui pro pessoal do hotel. Aí eu tô gravando, ela não pode assistir agora, eu tô gravando para ela. Certinho. Muito obrigado por compartilhar, né, essas soluções naturais que ajudam muitas famílias, muitas pessoas. Um Sim. dia eu fui à porta para ajudar a nossa amiga Ariana
eu comecei a falar para ela do uso dos óleos essenciais, eu não tinha experiência nenhuma ainda com aromaterapia, mas eu sabia que fazia dormir. E ela começou a falar da dificuldade do Samuel, eu não tinha experiência com o aspecto autismo, e ela começou a falar do Samuel para mim, e eu falei assim, olha, amiga, tem uns óleos essenciais aí, por que você não faz experiência, né? E ela, com o tempo, ela foi ouvindo, 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 como diz, você tem que repetir até que entre, não desistam, fale sempre, fale com convicção, a gente fala com convicção quando a gente tem a nossa própria experiência, e está aí hoje é uma das nossas líderes que está compartilhando e ajudando muitas outras mais. Correto? Então, Ariana, boa noite, seja muito bem-vinda. Ela vai compartilhar um pouco da história dela antes de nós iniciarmos os slides aqui. Boa noite, pessoal. Estou aqui preparando o meu difusor, que esse difusor foi o difusor que eu ganhei em junho de 2020. É esse difusor. Tá funcionando ainda, viu, gente? Se você acha que você só tá falando de produto da Terra que tem qualidade porque é conversa, não. Esse difusor aqui tem mais de 3 anos de uso diário. Diário. Esse bichinho trabalha demais, trabalha muito e funciona. E aí, o que que aconteceu, né? A Esther começou a conversar comigo. Gente, eu fui a cliente mais assim, sabe? Chata, queria saber todos os detalhes e não falava nada de comprar. E queria saber isso e aquilo e não sei o quê, e na hora de chegava de fechar a compra, cadê? Né? Aí não, porque eu vou conversar com o marido, sabe aquela conversa que todo mundo sabe? Ó, gente, o difusor aqui, ó, funcionando, ó. E aí, o que que aconteceu? Eu comecei a estudar um pouco de informação que a gente tinha na época, gente, porque parece pouco tempo, mas há 3 anos atrás, as informações que a gente tinha era muito escassa. Era uma coisa, assim, muito vaga. A gente tinha muito lives, né? Nossa, Esther, eu nem lembro direito de onde que pegava informação. Sei que a Esther mandava para mim material e eu comia aquilo. Os vídeos da Antes de Baduda Feitosa. Né? Eu acredito que sim. E eu comia tanto aquilo, gente, que antes de chegar o meu kit eu já sabia para que servia todos os óleos, o que que eu ia fazer com os óleos e qual era o protocolo que eu ia usar. Então eu queria ajudar o Samuca, primeiramente, mas eu queria cuidar do meu cabelo, eu queria cuidar da minha pele. Aí eu falava, amiga, mas olha, eu preciso investir nisso, eu vou ter. Não, não... Aí ela falava, não precisa. Você vai ter esses óleos e eles vão fazer tudo isso por você num único investimento. E foi o que aconteceu. E aí eu comecei a usar. E aí, gente, eu peguei para usar. Eu tô falando aqui com vocês agora como mãe. Não tô falando como consultora, líder do Terra, nada disso. Tô E falando nem como como mãe. aromaterapeuta que você é. Exatamente, né? Mas assim, é como mãe consumidora dos óleos. Porque quando a gente fala mãe de autista, por muitos lugares que a gente caminha, a gente tá num grupo fechado aqui, dá para expor isso um pouco para vocês. Não sei se tem alguma mãe de autista aqui também no nosso grupo, Se ou se a tiver, pode maioria é. manifestar no chat aí, por favor. Por favor, pode escrever mãe, ou se a maioria for consultor, que eu acho que é, né, Esther? Sim. E aí eu vou jogar uma responsabilidade para você, consultor, que vai atender uma mãe com autismo. Hoje em dia o autismo é visto como um mercado financeiro muito valioso, né? Um mercado de vendas aí extremamente lucrativo. E a realidade é que a grande parte das mães não tem esse poder aquisitivo. A gente faz as coisas por pura necessidade. E quando a gente se depara com uma oportunidade de melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos, isso tem que ser tratado com muito respeito. Igual quando a Esther falou comigo. Ela não falou no sentido, ela nem um momento ela abusou da minha situação para vender. Ela realmente queria me ajudar. E eu acho que isso é muito importante. Eu falo isso, gente, como mãe, porque o que acontece?
a gente não está falando de cura. Os olhos, eles não vão curar o autismo, porque o autismo não é uma doença. Primeiro começa daí. Então, você entendendo a mãe que está na sua frente, a pessoa que está na sua frente, seja uma mãe, uma tia, uma avó, um pai, enfim, a pessoa que está querendo interceder pela criança, pelo adulto, ou mesmo se vocês se depararem com uma pessoa autista adulta vindo pedir ajuda, porque agora a gente já tem isso, a gente já tem essa procura da pessoa com autismo, ela ter o nível de suporte dela ser muito pequeno, ela consegue fazer muitas coisas, só que ela ainda é autista, ela ainda tem muitas necessidades. Então, quando fala de nível de suporte, grau 1, grau 2, grau 3, isso não quer dizer que ela vai ser menos autista ou mais autista. Ela continua sendo uma pessoa autista com necessidades especiais que afetam a vida dela seriamente. Então, são necessidades sensoriais, são necessidades sociais, então, desenvolvimento de relacionamentos no trabalho, na família. Quantos maridos autistas estão sendo diagnosticados porque o filho foi diagnosticado e o pai veio de bandeja, porque foi descobrir depois, entendeu? Então, assim, é uma população que merece muito cuidado. E o romantismo por trás do autismo também. Não vou estender muito aqui, tá, pessoal? Só estou falando um pouquinho para vocês entenderem quando vocês forem apresentar os olhos. Muito importante Existe a um... participação, Ariana, porque você tem a experiência e está contribuindo ricamente. Pode continuar. Obrigada, Esther. Mas é realmente para o pessoal entender que a gente, quando vai consumir os olhos, a gente tem um olhar de que aquilo vai realmente transformar a vida daquela família, né? Então, assim, isso transformou a vida da minha família. E quando eu comecei a perceber os resultados, em 6 meses eu já estava fazendo negócio, porque eu fui tratada com respeito, eu segui os protocolos, eu usei os olhos direitinho e eu tinha apoio. Então, assim, eu sempre fui buscar informação com a Esther, eu perguntava, por mais que eu via YouTube, via o que tivesse de e-book, alguma coisa assim, mas eu sempre cutucava a Esther, entendeu? De saber protocolo, de saber qualquer coisa. Isso é muito importante, porque a pessoa que você está orientando, ela está realmente buscando qualidade. E isso trouxe realmente qualidade de vida para o Samuel. E hoje, faz 3 anos que ele usa os óleos essenciais, ele não usa medicação, nenhuma. Não tenho medo de falar isso. Ele não usa medicação. Ariana, foi recomendada alguma medicação para ele? Não. Sabe por quê, Esther? Vou Por te quê? contar por quê. Porque o Samuel, quando ele recebeu o diagnóstico com 3 anos. E a gente começou a fazer o acompanhamento com os especialistas nessa data. Uhum. E aí, após 6 meses, a gente faz o retorno e vai conversando com os médicos. E em nenhum momento, os médicos, quando falavam do comportamento dele, porque é baseado também no que eu falo para o médico. Uhum. A vivência de quem está com a criança é da família, entendeu? Então você pode lutar por isso. Esse é um detalhe também. E aí os médicos me perguntavam do comportamento dele, eu falava, e eles falavam: "O que que você faz?" Eu falo, né? O Samuel faz a intervenção, que é as terapias, que o uso dos óleos essenciais não anula essa parte, tá? Isso é muito importante, fazer o acompanhamento com fono, com psico, com TO, porque o comportamental, ele é outro manejo, é uma outra área integrada, então isso tudo precisa ser estudado e ser acompanhado. E os óleos essenciais. Então aí eu falava para os médicos: não, eu só uso óleos essenciais. Eu faço só tratamento natural. Ah, é? Que bacana. Então continua. Sempre foi essa a resposta. Porque o Samuca, na sala do médico, ele já demonstrava o comportamento.
Então não tinha por que esse questionamento, entendeu? Uhum. Ele não demonstrava nenhum comportamento agressivo, nenhum comportamento disruptivo, a ponto, bem lembrado, que ele tem sim, acontece, só que não a ponto de ser usada uma medicação, Entendi. entendeu? Então a gente corrige com manejo comportamental e com os óleos essenciais. Então eu trago ele de volta da crise, do comportamento, do choro, para a consciência com os óleos essenciais. Por Perfeito. isso que a gente estuda e aplica, para Uhum. nessa hora de precisão você saber fazer, ter conhecimento para saber o que fazer, né? Então, o Perfeito. Samuel não tem indicação de medicação até hoje. Então, eu posso levar ele no neuro, posso levar ele onde for. Ele frequenta a escola regular, ele faz as intervenções e é sempre assim, a parte de medicação não é falada, entendeu? Agora, você, Ariana, o que que você recomendaria? Vamos supor, tem uma mãe que o médico prescreveu medicação para criança. Qual é a sua visão como mãe e como aromaterapeuta? Tá. Então, vou misturar um pouquinho agora, né? Isso, agora É, entra eu nas já duas, ouvi, entra, né? entra nos dois personagens. Olha, é muito comum a prescrição, até pelos terapeutas, de medicação. Então, a terapeuta que está atendendo a criança, ela é uma pessoa que está tendo um contato teoricamente grande com a criança, né? Porque ela vai ficar ali de 50 minutos a 1 hora só com a criança. Isso pode ser de uma, 2 vezes na semana, 3 vezes na semana. Uma terapeuta, né? Fora o restante das outras terapeutas. Normalmente elas se conversam. E se há um consenso entre elas, é claro que elas vão indicar a medicação. Aí Uhum, que vem um detalhe. É a verdade que elas conhecem, entendi. entendeu? É a Uhum, realidade do que elas conhecem que funciona. Não é uma verdade absoluta. entendi. Então, só porque a terapeuta, é claro, isso deve ser considerado, então deve ser conversado. Por quê? Quais são os tipos de comportamento que ocasionou nessa indicação? O Uhum, que que a criança fez para ocasionar? Ela está muito irritada? Ela está muito agressiva? Tá se machucando? Está machucando outras crianças? Não está dormindo? Né? Não está conseguindo ter foco? Nada? Então tá. Eu já ouvi também especialista falando, esgote todas as suas opções naturais para depois você entrar com qualquer medicação, porque isso vai trazer uma carga tóxica para o seu filho. E existem muitos relatos de crianças, né, e adolescentes que usaram medicação, as medicações costumeiras, a gente está em sala fechada, posso falar nome, né, Ritalina e esses outros remédios aí, e hoje a gente tem estudo que fala sobre a dependência que esses remédios podem causar. Então, para mim, agora, como mãe, isso é muito sério. Porque uma criança que começa a tomar uma medicação com 1 ano, 2 anos de idade, a partir do diagnóstico, ela vai usar essa medicação para o resto da vida. uhum. E aí, qual que vai ser a carga tóxica que você vai permitir que o seu filho vai usar? Então, eu penso muito nisso, entendeu? Perfeito. Então, Então, vamos pensar assim. Tá no início, você está tendo ali um problema onde você leva seu filho no médico e ele ainda não faz uso de medicamento. Esgote todas as possibilidades naturais. E quando é um caso que já usa medicamentos e a mãe toma conhecimento dos benefícios dos óleos essenciais, o que que você aconselha? perfeito. Aí, o que pode e o que deve ser feito é integrar a medicação com os olhos, continuar usando da forma que o médico prescreveu e juntar os olhos nesse tratamento. A partir do momento que a criança vai diminuindo os comportamentos e também melhorando o humor, melhorando qualidade de sono, melhorando concentração, melhorando o rendimento na escola,
A mãe precisa, a partir do momento que ela está integrando os olhos nessa vida dessa criança, ela precisa estar atenta a esses sinais, porque aí ela pode chegar no médico e falar: olha, ele está com tal e tal comportamento melhorado, ele está dormindo melhor, ele está comendo melhor, ele está relacionando melhor, a fala dele está fluindo com mais facilidade. Será que a gente pode pensar numa redução da medicação? Perfeito. Porque o médico ele não vai tirar de uma vez. E Então até é tem que ser indicado falar para o médico sobre o uso dos óleos essenciais, né? Sim, hoje em dia é uma prática muito comum, Sim. principalmente se tratando do autismo, que tem muito o aspecto emocional da criança envolvida. Então, pode sim falar. Perfeito. A Daniela abriu o áudio. Daniela, quer fazer alguma pergunta? Ou o áudio está aberto por acaso? Daniela, quer fazer alguma pergunta? É porque como eu escrevi no chat, quem tiver pergunta pode abrir o áudio, eu achei que era isso. Se não for, tudo bem, eu fecho seu áudio aqui, tá bom? Então vamos prosseguir. Se for, ela fala no chat. Então, Ariana, então vamos começar, né, gente? O nosso slide foi muito, muito rico essas informações da Ariana, com a experiência que ela tem como mãe e como aromaterapeuta, e que tem compartilhado isso. E hoje nós temos muitas receitinhas para vocês. Deixa eu puxar aqui o slide, peraí. Aqui. Tá aparecendo aí para vocês? Tá aparecendo para vocês a tela? Tá sim, Esther. Perfeito. Espera aí que alguma coisa aqui... Ah, tá. Eu tenho que digitar aqui, ó, reproduzir. Bora. Então, aqui nós temos a informação do que é o transtorno do espectro autista, que é uma condição neurológica complexa que afeta como uma pessoa experimenta e interage com o mundo. Sua ampla gama de déficits de desenvolvimento também pode variar, de leve a grave. Acredita-se que o transtorno de autismo seja influenciado por uma combinação... Espera aí... Digitei uma coisa errada. Por uma combinação de fatores genéticos e ambientais. As principais características: dificuldade de interação social, capacidade de linguagem limitada, interesses restritos e comportamentos repetitivos. Nos Estados Unidos, 1 a cada 60 crianças possui o transtorno. A forma do uso dos óleos: uso tópico, para as crianças que aceitam o toque. Uso aromático, que é super importante, principalmente aí na parte do foco, né? Crianças que estão na escola, na fase escolar ali. Então, é super importante. Se você não tem um difusor, tem uma receitinha aqui que você pode fazer, diluir no borrifador, borrifar no ar, borrifa na roupa da criança, tá? Pode borrifar na roupa da criança, pode borrifar na cama, na hora de dormir, para melhorar o sono. E também temos aí o uso interno, que pode ser por cápsulas ou misturar numa bebida. O que eu fiz aqui? Espera aí, que hoje está num outro formato e eu estou com um pouquinho de dificuldade aqui. Oi, Vanusa, boa noite. Agora apareceu, Vanusa, o seu nome aqui. Deixa eu ver. Ah, pronto, consegui. 4 vezes mais meninos têm o aspecto autismo do que as meninas. 7 condições associadas. Embora pesquisa sobre os óleos essenciais ainda esteja em sua infância, muitos pais e cuidadores notam que a aromaterapia, de fato, apoia condições físicas e emocionais que são prevalentes no tratamento do autismo. Então, quais são essas 7 condições? Doenças inflamatórias intestinal, privação crônica do sono, ansiedade, déficit de atenção ou hiperatividade,
ou os dois juntos, né, também, déficit de atenção com hiperatividade, depressão, convulsões, birras, agressões e autoflagelamento. As referências de tudo que nós estamos passando aqui está no final desse material, tá, gente? Nós podemos disponibilizar para vocês, se vocês desejarem ver a pesquisa. Tá tudo em inglês, mas vocês conseguem ver lá. Quem sabe ler inglês, maravilha. Então, aqui está falando um pouquinho das doenças inflamatórias intestinais, que geralmente aparecem depois dos 15 anos de idade, mas tem casos em que aparecem em crianças também. Então, nós temos aqui, ó, umas dicas de óleos essenciais. Para cólicas abdominais, pode usar o basil, o clariceide. Para fezes com sangue, sinal que os tecidos estão inflamados, frankincense. Fezes mole, diarreia, pipermite com gengibre, gerânio. Náuseas e vômito, gengibre e pipermite. Aqui nós estamos vendo aqui, ó, colite ulcerosa ou doenças de Crohn. Então, aqui nós temos a receitinha para fezes mole. Aí vem aqui, ó, uma xícara de chá de óleo de coco fracionado. Peraí, uma colher de chá, gente. Desculpa, eu estou lendo automático aqui. Então, são 5 ml de óleo de coco fracionado. Coloque os óleos essenciais no frasco. Ah, tá, as gotinhas estão aqui. 3 gotas de piperminte, 2 gotas do fennel, que é o erva doce, o óleo essencial de erva doce. Em 5 ml, você monta o rolãozinho e aplica na superfície abdominal, conforme a necessidade, massageando gentilmente. Alívio de náuseas, você pode estar usando aí de 1 a 2 gotas do piperminte, coloque o óleo essencial em um lenço e esfregue as gotas na palma das mãos. Inale. O óleo também pode ser inalado diretamente no frasco, tá? É uma boa opção, você abre o frasquinho ali e inala o óleo essencial, põe para a criança inalar. Pode ser usado numa tigela, micro-ondas, gente, eu sou contra isso aqui, tá? Isso aqui eu vou discordar deles. Porque tudo que vai no micro-ondas, para mim, perde o... eu prefiro que você esquente a água no fogão, pingue a gotinha do óleo dentro e coloque para fazer uma inalação, caso você não tenha o difusor. Ô, Esther, Sim, pode falar, Ariana. é bacana isso, porque é aí que entra o discernimento da mãe, do cuidador que está cuidando dessa pessoa, dessa criança. Por quê? Por mais que exista as receitas prontas, cada criança de um jeito. Sim, Cada criança vai ter uma sensibilidade, vai ter uma questão com aroma, com toque, né? Por exemplo, o Samuel, se eu colocar o borrifador, ele sai correndo. Então, para entendi, ele, o borrifador para ele não funciona. Agora, passar na pele é super normal, ele ama, entendeu? entendi. Sentir o toque. Então, assim, é legal isso, que nem para você, o micro-ondas já está fora, descartado. Sim, Então, não quer dizer que toda a receita seja descartada. Você pode sim, fazer de outra forma, aquecer de outra forma. Então, como a gente filtra essas informações, também é bacana, né? Por isso que vale também o trabalho do consultor, de ajudar essa mãe que não tem conhecimento, que não tem experiência, e você dando ideias e iluminando, né? perfeito, Ariana. Bom adendo. Vamos lá, ó. Crianças com autismo têm menos tipos de bactérias intestinais normais do que as crianças em geral. Um poderoso suplemento probiótico com microbiomas diversificado pode melhorar a saúde geral do intestino. Além disso, ervas comuns para acalmar o trato gastrointestinal, incluindo raiz de alcaçuz como anti-inflamatório, o outro aqui eu não estou conseguindo ler. E outra coisa, ômega 3, gente, indispensável o uso de ômega 3, tanto para a inflamação do intestino, como para a saúde geral de uma criança e de um adulto com autismo ou sem autismo, tá? Isso é indispensável, é uma suplementação, porque o ômega 3 ele é uma gordura
indispensável para o cérebro, para o sistema cognitivo. Então, ajuda muito no foco. Pessoas que estão tendo muito esquecimento, além de uso de óleo essencial, faça suplementação de ômega 3, que você vai melhorar e muito a sua saúde. Privação crônica do sono. Pelo menos 50%, às vezes 80% das crianças com autismo possuem dificuldades significativas para dormir e manter o sono. Ao menos vale para o adulto. A privação do sono piora naturalmente os desafios comportamentais. Ou seja, se não dorme bem, durante o dia o comportamento vai ser pior, né, Ariana? Pode fazer seu comentário. Gente, como é real isso? Misericórdia. Uma criança que não dormiu direito, um adulto sem diagnóstico, sem laudo, já é difícil de aguentar o dia, né? Imagina uma criança. Então, assim, vira uma bola de neve. E quando a gente começou com o uso dos óleos essenciais, eu estava parecendo uma zumbi, porque eu não dormia e ninguém dormia, e a Ana era pequena também, então atrapalhava o sono da família toda. A criança chora, a criança anda, ela não sabe o que ela quer, se ela quer dormir, se ela quer ficar acordada, literalmente brigando com o sono. Então, assim, é muito difícil, é muito frustrante. Eu, assim, tenho um problema sério de mau humor. Então, você imagina a situação, me acordar, né? Hoje, graças a Deus, isso diminuiu muito. Falar para você que o Samuca não acorda, ele acorda por conta desses escapes de xixi que ainda está acontecendo. Então, vocês podem ver que a nossa jornada está sempre em movimento. A gente está sempre buscando a melhoria de alguma coisa, né? Mas a gente consegue estar alcançando esses resultados com fé e persistência. Boa noite, Áurea. Boa Feliz estar noite, você aqui, Áurea. viu? Deixa eu ver aqui. Gente, se pessoas, todo ser humano, na verdade, né, com privação de sono, a coisa não funciona bem, gera muita irritação, gera acidente do trânsito, gera muitos transtornos, gera irritabilidade, brigas e tudo mais. Então, vocês imaginam para uma criança com esse espectro como que não é muito mais pesado para ela, porque naturalmente ela já é mais irritada que as outras crianças. E com a privação de sono, piora tudo. E uma coisa importante também, mamães, tratem seus filhos, mas tratem vocês também. A mamãe também precisa de ter cuidado, de estar bem para que ela possa cuidar bem de toda a família, né? Ariana, você pode ler o chat para mim? Que toda vez que eu entro no chat, o slide some e volta tudo para o zero. Tá fechado seu áudio. Tá fechado. Me embananei aqui também. Peraí, deixa eu só entrar. A Alessandra deu boa noite. Boa noite, Alessandra. E a Áurea também está contando que ela está com uma sobrinha que está grávida e tem o filho autista de 4 anos. Ah, a gente acompanhou bastante, né, esse menino. Ele começou usando o Tinker, né, Áurea? Ele não fala ainda, mas se Deus quiser, ele vai começar a ser verbal, sim, você vai ver. Mas vai muito de todo o acompanhamento, né, que a criança tá tendo. E que nem eu falei, cada criança é uma criança. Então, às vezes pode parecer que não está tendo avanço, mas alguns avanços são tão assim significativos que para quem está de fora pode parecer muito pequeno, mas para a família que está vivendo isso é muito grande. Então, assim, por isso que eu falo, persistência, continua usando com bastante foco. Perfeito. Nós temos aqui uma receitinha, gente, que essa até eu vou querer provar, porque hoje foi que eu peguei nesse material e dediquei um tempo para preparar a live para vocês. Essa receitinha funciona da seguinte forma: 450 gramas de bicarbonato. Se você quiser reduzir a receita pela metade, você fica à vontade, tá?
Mas quem tem bastante colchão em casa, eu acho que é legal para a família toda, não só para a criança com autismo. Eu acho que isso aqui vai dar um bom resultado para todo mundo. É você pingar ali de 2 a 3 gotinhas de lavanda, no caso de crianças, né? Adulto, você pode dobrar a dose. Você vai pingar essas gotinhas no bicarbonato de sódio, não vai por água, só o pó do bicarbonato e pingar as gotinhas de óleo essencial ali. Mistura bem, tira os lençóis da cama, esparrama esse pozinho pelo colchão, tá? Aí você vai deixar por algumas horas ali, de 3 a 4 horas. Depois você passa o aspirador de pó. Isso vai eliminar odores do colchão. E depois você coloca o lençol e vai ter um sono maravilhoso ali, sentindo esse aroma dos óleos essenciais com bicarbonato de sódio na cama, gente. Olha que fantástico. Essa eu quero Amei, colocar, hein? Que essa aí eu não conhecia ainda não. amei, principalmente para quem está tendo problema de escape de xixi. Essa receita aí vai salvar o meu dia. Então, banho tranquilizante. Tem aí a receita: 4 gotas de lavanda, 4 gotas de vetiver, 3 gotas de cedro, 3 gotas de tangerina, 2 gotas de camomila romana, 1 gota de piperminte. Ah, Esther, mas eu não tenho tanto óleo assim. Faça com o que você tem. Pinga as 4 gotinhas ali na banheira, imerge a criança. Inclusive, esse sal de Epsom, ele é muito bom para relaxar o corpo, né? Então, se é criança pequena, você pode fazer essa misturinha na banheira ali, com os óleos essenciais, o sal de Epsom na água quentinha, deixa a criança mergulhada ali uns 20 minutinhos, relaxando, e depois põe para dormir. Gente, fatal. Aqui também eles dão sugestão de, se não tiver sal de Epsom, leite integral. Eu não sei qual que é o benefício do leite nisso, mas se a receita está aí, alguém deve ter a informação precisa, né? Eles não detalharam isso. Óleos puros para o sono, você pode estar usando aí lavanda, o spikenard, a camomila romana, para poder acalmar. Para aumentar a melatonina, o cedro. Promover um sono profundo, valeriana, a do Terra ainda não tem óleo essencial de valeriana. Vetiver, green mandarim e tangerina. Esses a do Terra tem. Difusor calmante para a hora de dormir. 3 gotinhas de lavanda, Esther, 2 gotinhas de tangerina e Wood Orange e 2 de camomila romana. Sim, Ariana. a Doterra acabou de lançar lá nos Estados Unidos um suplemento que é para tomar. Não, mentira. Eu estava falando com a Áurea, por isso que eu lembrei. Não é suplemento. Ele é um bastão que é do Serenity mais valeriana. E aí você passa no corpo. Que Imagina só isso. sensacional. Eu creio que logo vai chegar no Brasil. Vamos torcer. Então, aqui, ó, a receitinha do difusor. Nós vamos disponibilizar para vocês, tá, pessoal? Esse PDF no final da live. Rolon, para a hora do sono, vetiver, cedro. Deixa eu ver. Que horas são, Ariana? Eu acho que eu me perdi no horário aqui. 21, Aqui mais para 19. Temos mim, mais uns 10 isso. minutinhos. E nós estamos na metade, pessoal. O que que vocês acham? A gente continua, faz uma segunda live sobre isso, ou apenas entrega o material para vocês? Eu quero que vocês digitem aí no chat para gente. Participem aí, por favor. Continua, estende mais um pouquinho, acelera o processo, ou só disponibilizando para vocês. Tá bom, Ariana, vê o chat para mim, por gentileza. A Áurea está aqui falando, dando sugestão de segunda live, da gente fazer uma segunda live sobre o assunto. Mais alguém, Mais pessoal? alguém, Quer dar? pessoal? Compartilhe O aí com a Josimar gente. também está falando segunda live. Perfeito. Então tá, então vamos mais 10 minutinhos aqui, só para. Vamos mais 2 páginas, aí a gente para na metade, tá? Aí a gente disponibiliza para vocês o material. Será que se nós disponibilizar hoje, o povo volta para a segunda live? Ah, esperamos que sim, hein? Porque essas receitinhas aí tá bem bacana.
E tem muita coisa para destrinchar aí, hein, E Esther? além disso, a gente tem muito mais conteúdo do que só o que está aqui na revista, né? Então vamos lá. Para a ansiedade, gente, embora não seja uma característica central do autismo, 40% dos jovens no espectro apresentam níveis clinicamente elevados de ansiedade e pelo menos um transtorno de ansiedade, incluindo transtorno obsessivo compulsivo. Muitos óleos essenciais têm efeito calmante tanto no emocional quanto fisicamente. Gente, nós estamos falando aqui do aspecto autismo, mas o mesmo óleo essencial que serve para eles, quando se trata de ansiedade, se trata de sono, serve para todo mundo, tá? Vamos falar aqui do... Peraí, que tem uma pessoa entrando aqui, que caiu. Esther, quando a gente fala de autismo também, as comorbidades elas podem ser associadas. Por isso que aí separou depressão, hiperatividade, ansiedade, porque a criança ela pode ter o autismo e ela também pode ter, além do autismo, o TOC, que é o transtorno obsessivo compulsivo, o TOD, que é o transtorno desafiador opositor. Então, existem, né, comorbidades que podem ser associadas ao autismo também. Podem ser o TDAH, o TDA, eles podem ser associados também. Perfeito. Então, quando já vamos criar uma sequência de lives aí, quando nós acabarmos de fazer a live do autismo, que vai ser na próxima quinta-feira, aí a gente entra ali com TDAH, e dentro dele tem todos esses detalhes aí do toque, do toque, porque é o comportamento compulsivo, né? E várias outras coisas, e depois a gente entra em depressão, e a gente tem um material maravilhoso, comecei para disponibilizar para vocês também, tá bom? Então, quem conhece pessoas que precisam disso, nas próximas lives já convida, compartilha, porque vai ser muito produtivo. Então, vamos lá. Primeiro, o benefício dos óleos essenciais inalados. Primeiro, os óleos inalados passam pelo bulbo olfativo, que está intimamente ligado às áreas do cérebro e associado à resposta emocional. Os aromas podem ter um efeito profundo nas emoções e nas funções involuntárias do corpo. Gente, isso aqui é tão sensacional, porque uma pessoa, quando ela está ali na agitação, na ansiedade, como que o Dr. Dave costuma dizer que os óleos essenciais manipulam o seu sistema nervoso central, manipulam os seus neurônios, para que o seu corpo tenha uma resposta de acordo com o óleo essencial. Então, você sai daquela crise por conta da difusão do óleo essencial. Então, é muito importante, principalmente para problemas emocionais, o uso do difusor, tá? É indispensável. Se você não tem ainda um difusor, use o inalar no vidro, no próprio vidro, tá? No próprio frasco, ou pingar na mão e fazer a inalação. Encontre uma forma de você ter esse benefício da inalação. Vamos ver mais um pouquinho aqui. Óleos puros para a ansiedade, para promover o equilíbrio emocional. Temos aí a bergamota, copaíba e olíbano, jasmim, lavanda, mandarina, laranja selvagem, camomila romana, sândalo, tangerina e vetiver. Para acalmar o sistema nervoso central, cedro, Esther, eu acho que não copaíba... mudou a tela. Não mudou? Ah, tá. Não sei se foi só a minha ou se... Eu esqueci de Ah, mudar. tá. Eu estou olhando o livro aqui e esqueci de mudar. Então, temos aí, ó, para acalmar o sistema nervoso central, cedro, copaíba, olíbano, camomila romana, sândalo e vetiver. Aí tem a receitinha do borrifador aqui, para estresse, mandarina, ilang-ilang, hortelã-pimenta. E o rolon para o alívio da ansiedade, bergamota, vetiver. Então, você pode fazer essas misturinhas. Gente, você não necessariamente você tem que ter todos esses óleos. Nós sabemos que os óleos essenciais têm um alto custo, e eu garanto para você que se você iniciar o tratamento com apenas um óleo essencial, você já vai ter um resultado.
Então, na medida do possível, você vai adquirindo os outros e você vai montando ali sua farmacinha para que você possa montar os seus blends e ter esses efeitos fantásticos e maravilhosos. Gostaria de saber se tem mais alguma pergunta antes de finalizarmos aqui. Eu fui só até a página 9, vou deixar o restante para a próxima live. Alguém tem alguma pergunta? Segunda live, então vamos fazer. A Leia também recomendou para a próxima live. Então, eu quero agradecer a todos vocês e lembrá-los de que semana que vem, segunda-feira, nós traremos um treinamento de equipe, gente, sensacional. Eu participei de um evento de imersão que transformou a minha vida. Sabe quando você tem alguns bloqueios que nem você sabe o que é? Você quer prosseguir, você quer desenvolver num relacionamento, ou você quer desenvolver no seu trabalho e tem alguma coisa te travando? Nós vamos fazer um trabalho prolongado com vocês, vai ser 1 hora apenas, toda segunda-feira, às 20 horas, das 20 às 21. Quero até fazer em menos tempo, se possível, para dar um tempo de vocês tomar um cafezinho antes de entrar para a live do Eduardo Martins, que é a live de negócios. Mas é um treinamento transformador. Convidem pessoas, mesmo que você tenha amigo que está ali com aquela confusão mental, com um monte de problema emocional, e quer ter um conhecimento, um autoconhecimento, entender o que está acontecendo com ele mesmo, porque aqui a gente vai trazer um treinamento para vocês, não para você descobrir o que é que o marido tem, porque isso a gente faz diariamente. Ah, meu marido tem isso, minha filha tem aquilo, meu filho tem aquilo outro. Mas a nossa maior dificuldade é enxergar o que nós temos. O que acontece aqui dentro de nós. O que tem tão guardado aqui que a gente não dá conta, não está destravando, não está fluindo. E, gente, é um treinamento sensacional. Tem um livro, tá? Eu vou dar o tópicozinho para vocês já. São 9 leis da vida. Então, nós vamos trazer para vocês esses treinamentos toda segunda-feira, não percam. Vamos procurar deixar gravado para quem está no trabalho e não pode participar. Mas eu recomendo vocês, quem puder, venha para a live, traga papel e caneta, porque eu fui no evento, eu ganhei um caderno lá. Esse curso, gente, custa R$ 1.500. Eu ganhei de presente da minha irmã. Foi o melhor presente que eu já ganhei da minha vida, no sentido assim de cuidado emocional. Foram 3 dias de imersão. Só para vocês terem ideia, foi das 9 da manhã às 11 da noite, 3 dias, sexta, sábado e domingo. Ganhamos esse caderno aqui e durante o treinamento teve tanta atividade, tanto teste, tanta coisa maravilhosa. E metade do caderno foi escrita nesses 3 dias. Então, pensem aí, 45 horas de curso, nós temos muito conteúdo para vocês. Muito conteúdo mesmo. E espero que vocês não percam, mesmo que se vocês conhecem pessoas que não são cadastradas, mas que você sabe que tem ali alguns bloqueios, convida para essa live, tá? Convida para essa live. Amanhã nós gravaremos eu vou preparar o que vai ser falado na segunda-feira e eu vou gravar um videozinho convite que vocês vão poder compartilhar com os convidados de vocês, tá bom? Gratidão a todos pela presença. Tenham todos uma boa noite. A Ariana fez uma fotinha. Quem quiser abrir a tela aí para nós tirar a fotinha, por gentileza, para postar, ou aquele videozinho. Dá para fazer, Alguém Ariana? ajuda nós aqui, porque eu tô no celular. Só se eu Ei, fizer um print. deixa Deixa, eu ver se eu sei fazer isso, gente. só se eu A foto é printar a tela bonita, mas aqui. que o vídeo eu preciso aprender. Eu nunca sei pegar a tela toda, sabe? Sempre falta gente na tela. Deixa eu ver aqui se eu. Ah, eu acho que eu sei fazer o print também, peraí. O print eu. Conseguiu o print? Peraí. Eu acho que. Pronto, consegui. Perfeito. Então, pessoal, gratidão, boa noite, bom descanso para vocês.
E até a próxima segunda-feira. E já compartilhem, façam propaganda. Eu vou ver se a gente consegue subir essa live amanhã. Eu não tenho certeza ainda, porque eu tive um problema no YouTube e a gente perdeu a senha aqui, o acesso, e a gente vai tentar resolver isso amanhã. Vamos subir, você já compartilha para as pessoas que vocês conhecem que têm necessidade disso. E vamos nos encontrar na próxima quinta. Boa noite, Leia. Boa noite, Alessandra. Boa noite, Daniela. Quem mais está aí? Anildes, Elisete, Josimar, Ariana, acho que falei o nome de todo mundo aí. Gratidão pela participação de todos Boa vocês. noite. Boa noite. Boa noite, pessoal. Boa noite a todos. Boa noite.